Bom dia, pessoal, aqui é o André, professor de História de vocês. Estou gravando esse vídeo, gente, para ajudar vocês a entender o conteúdo que a gente está estudando. A gente está vendo a história do Brasil no século XIX já tem algum tempo. E agora, antes da gente avançar nos nossos estudos, eu acho importante fazer um vídeo com o objetivo de tirar dúvidas, recapitular o que a gente já viu e deixar tudo claro para a gente poder avançar com tranquilidade. Vamos lá, então? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, informações importantes, anote aí no teu caderno, que depois a gente conversa sobre isso, seja na plataforma do Google ou através de alguma outra forma, tá certo? Então, Brasil no século XIX. O século XIX é um século importante para o nosso país. É o século que o Brasil se torna um país independente. Em 1822, a gente rompe ali nossa ligação colonial com Portugal, em 7 de setembro de 1822, e torna-se então um país independente. Só que ao contrário dos nossos vizinhos e dos demais países das Américas, nós não nos tornamos uma república, nós nos tornamos uma monarquia. Essa foi a forma de governo escolhida por nós naquele momento histórico. Isso é importante ser lembrado porque o resto do século XIX para o Brasil vai ser com base nisso. E a monarquia brasileira no século XIX pode ser dividida em três fases principais. A primeira delas é o chamado Primeiro Reinado. Foi o momento em que Dom Pedro I governou o país, portanto, Primeiro Reinado vai da independência em 1822 até o momento em que ele abdica do trono, ele desiste de governar em 1831. Segundo momento é o período regencial. Quem governou o país foram regentes. Esses regentes quem eram? Eram membros da elite social e política brasileira, militar também, que vai governar o Brasil enquanto Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, ainda não tem idade para assumir as funções de trono, ainda é uma criança. Então ele vai sendo preparado, educado para isso, e enquanto isso esses regentes governam. E a terceira e última fase é a fase do Segundo Reinado, que, como vocês devem imaginar, é o momento em que Dom Pedro II vai governar o Império Brasileiro. Quais as características principais dessas três fases? Bom, o primeiro reinado, em primeiro lugar, foi muito curto, de 22 a 31, de 1822 a 1831. O Brasil se envolve numa guerra, a Guerra Cisplatina, que a gente já vai falar um pouquinho melhor dela daqui a pouco. É um período de crises econômicas, crises políticas, que leva aí, em determinado momento, Dom Pedro I a abdicar do trono, voltar a Portugal e deixar o filho dele, Dom Pedro II, o príncipe do Império, aqui no Brasil. Inicia-se então o período regencial. Também foi curtinho, de 31 a 40, 1831 a 1840, e que vai ser marcado por uma profunda instabilidade político-social no Brasil. Diversas revoltas vão estar acontecendo Brasil afora. Dessas, a gente pode destacar três: a revolta dos Malês, na Bahia, uma revolta de escravos, a revolta da Cabanagem, lá no norte do país, e a revolta da Farroupilha, aqui no sul, a mais longa delas, inclusive, que foi aí bastante importante durante esse momento histórico. Então, muita instabilidade, inclusive com o risco de partes do país acabar se separando, coisa que não chegou a ocorrer, mas houve esse perigo durante esse momento do período regencial. Em 1840, assume o trono Dom Pedro II, ainda muito jovem, e ele vai governar aí sim o terceiro período da história brasileira no século XIX, da monarquia, o chamado Segundo Reinado, vai ser bem longo. Aí vai ir até a proclamação da República em 1889, então vai dar aí um período bastante longo. E o Segundo Reinado ele foi marcado, no que diz respeito à economia, pela expansão da economia cafeeira no Brasil, então a produção, o desenvolvimento, a exportação do café torna-se o principal fator da economia nacional. Portanto, o Brasil permanecendo um país agrário. O café na época era um artigo de luxo na Europa, nos Estados Unidos era caro, muito caro, e isso rendia então dividendos para a economia brasileira, que exportava isso, produzia e exportava isso sempre cada vez mais. Produzia-se como? Produzia-se utilizando-se de trabalho escravo, de mão de obra cativa africana aqui no Brasil. De uma forma muito forte, muito forte.
A região ali do sudeste é onde vai se concentrar a produção cafeeira brasileira, Vale do Paraíba, pegando ali o Rio de Janeiro, depois, posteriormente, parte do estado de São Paulo também, é onde vai se concentrar essa produção cafeeira. Então, no que diz respeito à economia, a gente tem que lembrar da produção do café e essa produção sendo feita na base da utilização da mão de obra escrava. No que diz respeito à política, a gente vai ter uma política interna estável, né, mas dividida claramente aí entre dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ambos os partidos eram compostos por membros da elite social brasileira, né? Não era pelo povo, não eram partidos populares. E poucas pessoas da sociedade brasileira tinham direito a votar ou se candidatar a algum cargo político. Então era política fechada, realmente restrita só à elite nacional durante a monarquia brasileira, certo? E por último, e talvez mais importante, que mereça mais atenção, a relação do Brasil com seus vizinhos, principalmente os países vizinhos aqui do sul, da região do Prata, né, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai no século XIX, que vai ser uma relação bastante conflituosa. Haverá uma série de guerras, uma série de escaramuças, e três principais a gente tem que lembrar, para tu anotar no teu caderno. Primeira guerra vai ser a Guerra da Cisplatina, ainda durante o governo do Dom Pedro I, né, o resultado dela vai ser a independência do Uruguai, que até então era uma parte do Brasil, vai se tornar independente, vai surgir um novo país, o Uruguai. A segunda guerra vai ser entre brasileiros e argentinos para disputar ali sua influência, né, econômica, política sobre o Uruguai. Ela vai acontecer algumas décadas depois, já durante o governo de Dom Pedro II, a Guerra do Prata, de 1851 a 52, que termina com uma vitória brasileira. E por último, a mais importante, a maior, a mais lembrada sempre, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai ser uma aliança, né, entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Guerra motivada pelas disputas regionais, por direitos de navegação nos rios, pelas questões fronteiriças ainda mal resolvidas, até onde vai a fronteira de um país, até onde vai a fronteira do outro, mas também motivado pelo desejo do líder paraguaio, Solano Lopes, de expandir as fronteiras do seu país e a sua zona de influência e dominação na América do Sul, tendo em vista aí o objetivo de alcançar portos oceânicos. Se tu olhar um mapa da América do Sul, tu vai ver que o Paraguai ele é um país que não tem acesso ao mar, não tem litoral, não tem praia. Ele é um país que está lá trancado no meio da América do Sul, o que dificultava principalmente as exportações e importações do país, e ele desejava ter um porto dele mesmo, um porto Paraguai, localizado aí no mar para facilitar o comércio com a Europa e Estados Unidos. Uma forma que ele vai encontrar, vai pensar, né, para alcançar esse objetivo é expandir as fronteiras do Paraguai, anexando territórios, dominando regiões de outros países, Brasil, Uruguai, Argentina, para então alcançar esse objetivo. Essa ameaça vai formalizar a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, que vai levar aí a derrota do Paraguai, né, lá em 1870. A Guerra do Paraguai vai de 64 a 70, é uma guerra bastante longa, bastante custosa e que leva a uma destruição muito grande do Paraguai, tanto em termos econômicos quanto em termos populacionais. A população masculina do Paraguai mesmo vai ser muito afetada durante a guerra e vai se levar gerações até a população alcançar o mesmo nível, né, do tanto de pessoas, de tantos homens na população que existia no período anterior à Guerra do Paraguai, gerando efeitos de longo prazo naquele país. Tá certo? Nas próximas aulas a gente vai estar vendo temas relacionados ao que levou ao fim do Império Brasileiro, o fim da monarquia no nosso país. A questão abolicionista cada vez mais forte, a perda de apoio político do imperador Dom Pedro II aqui dentro, os militares se tornando uma força política cada vez mais importante no cenário brasileiro e, por fim, a proclamação da República em 1889 e o fim da monarquia. Espero que o vídeo tenha ajudado, tentei ser direto, objetivo, né, para pegar realmente os pontos mais importantes da matéria que a gente está estudando. Tá ok, oitavo ano? Valeu, obrigado pela atenção.